Olá, terceiro ano! Vamos para o último capítulo da nossa última apostila do ano. Hoje é a nossa última aulinha com o conteúdo, tá? E hoje nós vamos falar sobre os mestres do Renascimento. E nós vamos falar de dois artistas muito importantes, conhecidos no mundo inteiro, que eles usavam técnicas muito simples para fazerem as suas obras, mas que surpreende todo mundo até hoje. Hoje nós vamos falar sobre Leonardo da Vinci e Michelangelo. Vocês já ouviram falar deles? Antes de eu contar um pouquinho da história de cada um deles, nós vamos começar lá na nossa apostila, na página 28, observando essas 4 obras. Lá está assim, ó. O que é o que é? Uma obra muito famosa, com poucas cores. Foi pintada por um dos maiores gênios da humanidade. E chama a atenção porque parece nos observar. Uma dessas obras é a resposta do que é o que é. Você vai marcar um X na obra que você acha que é a resposta certa, certo? Marca o X, tira a foto e manda para mim. Mas eu quero que vocês continuem aqui na telinha, que eu vou começar a contar a história de uma obra muito famosa, tá? Fiquem aqui de olho. Mona Lisa é uma obra de arte muito famosa, pintada pelo pintor Leonardo da Vinci. Pintada nos anos de 1503 a 1506. Quando foi pintada, a tela não era conhecida, mas foi ficando famosa pelas inovações técnicas usadas pelo pintor, que fez uma mulher que parece estar viva. Na época em que Mona Lisa foi pintada, os artistas não conseguiam representar figuras humanas de forma natural. As modelos mais pareciam estátuas. Esse é um dos motivos que faz essa obra ser tão especial. Da Vinci conseguiu dar à modelo a impressão de vida, naturalidade. Para isso, o artista desenvolveu 2 técnicas. Perceba na obra Mona Lisa, lá na página 29, o olhar dela é impressionante. Não importa para onde você vá, Mona Lisa sempre parece estar olhando para você. Se você vai para um lado, parece que ela está te olhando. Você vai para o outro, ela continua te olhando. É impressionante. Agora que vocês aprenderam um pouquinho sobre a obra de Leonardo da Vinci, que é Mona Lisa, eu vou explicar um pouquinho sobre a técnica que ele utilizou para fazer essa obra, tá? Fique aqui ligadinho que eu vou mostrar para vocês. Para fazer a obra Mona Lisa, Leonardo da Vinci utilizou 2 técnicas. A primeira técnica foi o esfumato, que é esfumaçar as áreas do rosto que fazem os contornos, deixando-os meio desfocados. Fazendo isso, o olhar do observador é atraído para o centro da figura. Observe na obra como não se vê o contorno do rosto, que se confunde com o cabelo. Outra técnica usada por ele foi o claro e escuro. Em uma folha, nós vamos desenhar um objeto qualquer com a técnica do esfumato. Desenhe com lápis de cor ou com lápis de escrever, fazendo um contorno bem suave, só para ver a forma. Para pintá-lo, aponte o lápis e recolha o pó. Depois aplique esse pó sobre o desenho, esfregando-o com o dedo para esfumaçar. Você também pode usar um cotonete. Esta é a minha obra que eu fiz usando o esfumato. Eu usei apenas o lápis de escrever, mas vocês podem fazer com lápis de cor também, que dá certo. E eu fiz com o dedo e também utilizei o cotonete, para vocês verem as 2 formas de usar a técnica de esfumar.
tá? Agora que vocês aprenderam, vocês façam de vocês. Agora eu vou mostrar para vocês a história de Leonardo da Vinci. Fique aí na telinha. Leonardo da Vinci nasceu na cidade de Vinci, na Itália. Além de pintor, foi arquiteto, músico, escultor, cientista, inventor e matemático. Apaixonado pela natureza, estudou-a detalhadamente. Para desenhar o corpo humano com perfeição, estudou anatomia. Fazia muitas anotações, escrevendo da direita para a esquerda. Leonardo era requisitado também como inventor. Naquela época, ele fez desenhos de máquinas que só foram criadas séculos depois. Agora que vocês aprenderam um pouquinho sobre a história do Leonardo da Vinci, vocês vão observar a obra A Última Ceia na página 31. É uma obra muito famosa, olha aqui, ó. Tá lá na apostila de vocês. A outra obra famosa de Leonardo da Vinci é A Última Ceia, de grandes proporções. Ele levou aproximadamente 3 anos para concluir essa obra. Lá tem 2 perguntinhas bem simples. A primeira é: o que o artista representou nessa obra? Se vocês não souberem, pedem a mamãe, algum adulto da família que estejam aí para responder para vocês, para ajudar vocês a responderem. E a segunda é bem fácil também. Você já viu essa obra em algum lugar? Eu já vi em vários lugares, em várias casas que eu já fui. Tem essa obra, é uma obra bem conhecida, é A Última Ceia. Não vou falar o que tem nela, porque daí eu vou dar a primeira resposta. Vocês vão resolver aí sozinhos, tá bom? E vocês vão falar se vocês já viram em algum lugar. Se vocês viram, aonde vocês viram, tá? É bem simples, tá? Depois que vocês terminarem a atividade, nós vamos agora falar de Michelangelo. Fique aí que eu vou mostrar uma obra bem interessante dele. Outro grande mestre do Renascimento foi Michelangelo, arquiteto, pintor e poeta. Mas o que mais gostava de fazer era esculpir estátuas. Ele estudava anatomia para poder retratar o corpo humano com maior perfeição. Observe na escultura Pietà a leveza e o realismo que o artista conseguiu obter do mármore. Pessoal, aquela escultura que tem lá na nossa página 32 que Michelangelo fez, a original eu não tenho, mas eu tenho a imitação dela, ó, aqui na minha casa, ó. Quem que vocês acham que Michelangelo retratou na obra Pietà? Lá na página 32 tem essa pergunta, ó. Quem você acha que o artista retratou nessa escultura? Vocês vão responder aqui quem que vocês acham, tá bom? Tem 2 linhas aí para vocês responderem. Agora vocês vão continuar aqui na telinha que eu vou falar para vocês de uma pintura que ficou para a história. Fiquem aí de olho. Apesar de preferir a escultura, Michelangelo fez uma das pinturas mais famosas de todos os tempos, o teto da Capela Sistina. Encomendado pelo Papa Júlio II, Michelangelo levou 4 anos para pintar o teto, cujas figuras lembram suas esculturas em relação à forma. Ele pintou 1000 metros quadrados, com pinturas que mostram aproximadamente 300 figuras, retratando cenas bíblicas desde a criação do mundo até o juízo final. A técnica usada para a pintura foi o afresco, muito comum no Renascimento. Consiste em pintar sobre o gesso molhado. A parede absorve a tinta molhada, tornando-se parte permanente dela. É uma técnica difícil que exige habilidade.
Agora que vocês aprenderam um pouquinho sobre o renascimento, eu não sei vocês, mas eu fiquei com muita vontade de poder viajar e conhecer esses lugares e essas obras desses artistas tão famosos. Essa é a última aula da nossa apostila, tá? Que foi com o conteúdo do renascimento. Então, eu não vou dizer até a próxima aula, tá? Eu vou dizer até logo para vocês. Eu não vejo a hora de poder ver cada um de vocês, tá? Eu peço a Deus que cuide de vocês e proteja e ilumine toda a família de vocês. Beijo no coração e fiquem com Deus.